Olá a todos, boa noite. O presente trabalho da matéria de Sociologia Rural, ministrado pela professora Silvana Bragato, irá responder algumas questões do capítulo 7, O Florescer da Groenlândia Nórdica, do livro Colapso, Como as Sociedades Escolheram o Fracasso ou o Sucesso, do autor Jared Diamond. O trabalho será apresentado por mim, Arthur de Oliveira, Eduardo Duarte, Leandro dos Anjos, Mariana Santos e Ricardo Tomás. Inicialmente, os nórdicos, eles sempre foram povos que desbravavam novas conquistas, né? Eles viviam disso, de descobrir novas terras, invadir terras, lugares novos para explorar mesmo esse novo lugar. E inicialmente os nórdicos prosperavam na Groenlândia. Eles saíram da terra deles e descobriram essa nova terra que eles deram o nome de Groenlândia. E com a descoberta dessas terras que eram virgens, essas terras novas nunca foram utilizadas como pastagem para animais, nem com agricultura. E porventura eram adequadas, né, para a prática do pastejo. E o clima parcialmente era ameno, então tudo facilitava, né? Desde do clima, as condições do solo, então tinha esse favorecimento para a agricultura e o pastejo. A produção de feno era considerável na maioria dos anos, quando não tinha muita neve, temperaturas baixas, tinha ano que dava para fazer uma produção boa de feno. E as rotas marítimas para a Europa estavam livres do gelo, então da Groenlândia para o continente ali da Europa não tinha muito gelo, né? Do contrário de outros lugares que eles conquistavam também. E os tempos eram de abundância, até que outras civilizações foram chegando no país da Groenlândia. E ao redor, ou quando os próprios nórdicos destruíram o ambiente que habitavam. Então ia chegando novos povos, destruía, predava o lugar, ou eles mesmos que fazia essa predação, né? Destruía aquela terra que no começo era fértil. E as mudanças, né, de temperatura e os fatores que levavam o colapso. Então, eles destruíam o lugar, não tinha muita consciência de preservar, né, que passava longe disso, né, que eles iam para os lugares, destruíam e já ia para o próximo, né. Então, esses foram os fatores que levaram o colapso. Em relação ao impacto humano no meio ambiente, os habitantes da Groenlândia nórdica danificaram seu ambiente pelo menos de três maneiras diferentes. Destruíram a vegetação natural, provocaram a erosão do solo e cortaram a turfa. Assim que chegaram, queimaram as florestas para abrir espaço para pastagens, então cortaram as árvores remanescentes para usar como material de construção ou como combustível. As árvores não puderam se regenerar devido à ação destrutiva dos animais domésticos, especialmente no inverno, quando as plantas ficavam mais vulneráveis porque nada mais crescia. Dando continuidade, as mudanças climáticas afetaram diretamente o que podemos chamar de tripé da colônia viking, que seria a caça, uma vez que tal mudança fez com que alguns animais, como as focas, migrassem, e com isso reduziu ainda mais a disponibilidade de caça. A agricultura, visto que reduziu ainda mais o período agricultável, e com isso afetando a produção de feno e, consequentemente, a alimentação de seus animais. E a locomoção, pois com os fortes ventos, icebergs foram trazidos para os fiordes, impedindo a passagem dos barcos. Relação com as sociedades vizinhas.
Cada talhão de terra útil nas duas colônias era de propriedade ou de uma fazenda isoladamente ou de um grupo de fazendas, que sendo assim tinha direito total a todos os recursos da terra, incluindo também não apenas os pastos e o feno que produziam, mas também seus cáribos, a turfa, as bagas. Portanto, um habitante da Groenlândia não poderia caçar e criar gado por conta própria. Já na Islândia, se alguém perdesse a fazenda ou fosse exilado, podia tentar viver em outro lugar, ou em uma ilha, uma espécie de fazenda abandonada, ou nas terras altas do interior. Na Groenlândia, onde não havia outro lugar para ir, essa opção não existia. O resultado disso era uma sociedade estritamente controlada, na qual os chefes das fazendas mais ricas podiam impedir qualquer um de fazer qualquer coisa que ameaçasse os seus interesses, incluindo aquele que estivessem experimentando novidades que não prometessem beneficiar os chefes. Além do espírito comunitário, os groenlandeses também trouxeram da Islândia e da Noruega um traço de extrema violência. A Groenlândia nórdica também trouxe da Islândia e da Noruega uma organização social nitidamente estratificada e hierarquicamente organizada, de modo que um reduzido número de chefes tinha poder sobre os donos das fazendas menores, locatários que nem mesmo possuíam as suas próprias fazendas, e inicialmente escravos. Assim como a Islândia, a Groenlândia não era politicamente organizada como Estado, e sim como uma federação livre e de chefes operando em condições feudais, sem dinheiro e nem economia de mercado. Relação com as sociedades hostis. Outras teorias de fator único incluem o extermínio dos nórdicos pelos inuites, abandono dos nórdicos pelos europeus do continente, dano ambiental e uma visão irremediavelmente conservadora. O fato é que a extinção da Groenlândia nórdica é um caso bastante instrutivo. Os nórdicos deixaram registros escritos sobre a Groenlândia, enquanto os pascoenses e anasazi não tinham escrita. E é mais fácil compreender as sociedades medievais europeias muito melhor do que as sociedades polinésias ou anasazes. Infelizmente para os nórdicos, o clima quente ao tempo de sua chegada simultaneamente permitiu que os inuites, esquimós, se expandissem rapidamente para o leste do Estreito de Bering através do Ártico canadense, porque o gelo que permanentemente fechou os canais entre as ilhas do norte do Canadá durante os séculos frios começou a derreter no verão, permitindo que as baleias cabeça de arco, o pilar da subsistência inuit, penetrassem aqueles caminhos aquáticos do Ártico canadense. Aquela mudança climática permitiu que os inuites ingressassem no noroeste da Groenlândia, vindos no Canadá por volta de 1200 d.C., o que teve grandes consequências para os nórdicos. Tais condições de frio eram toleráveis e até mesmo benéficas para os inuites, que podiam caçar focas aneladas do Ártico, mas eram más notícias para os nórdicos, que dependiam da produção de feno. Bom, agora vamos falar dos fatores políticos, econômicos, sociais e culturais. A subsistência da Groenlândia nórdica baseava-se em uma combinação de pastoreio e a caça de animais selvagens. Apesar de ter trazido animais domésticos da Islândia, a Groenlândia nórdica desenvolveu uma dependência de comida silvestre adicional a um grau muito maior do que a Noruega e a Islândia, cujos climas mais amenos permitiam que as pessoas obtivessem a maior parte de suas necessidades alimentares apenas através da pecuária e da agricultura. Portanto, embora os nórdicos tenham chegado na Groenlândia comum a preferência por vacas sobre ovelhas e cabras, a adequação desses animais sob as condições da Groenlândia estava na direção oposta. A principal ocupação da Groenlândia nórdica durante o verão era cortar, secar e armazenar o feno. As quantidades de feno acumuladas eram críticas, porque determinavam quantos animais podiam ser alimentados no inverno seguinte. Mas isso dependia da duração desse inverno, o que não se podia prever antecipadamente com exatidão. Diante deste cenário, os nórdicos tinham de tomar a difícil decisão de quanto de seu precioso gado seria abatido, baseando tal decisão na quantidade de forragem disponível e em seu cálculo quanto à extensão do inverno seguinte. Se matassem muitos animais em setembro, acabariam com feno de sobra em maio e um rebanho menor, e se amaldiçoariam por não terem apostado serem capazes de alimentar mais animais.
Mas se matassem menos animais em setembro, correriam o risco de ficar sem feno antes de maio e todo o rebanho poderia morrer de fome. Os critérios do citadino Jared Damon para uma boa fazenda nórdica medieval são os seguintes itens. Primeiro, o lugar deve ter uma grande área de terras baixas, planas ou suavemente onduladas, para se desenvolver com o campo interno produtivo, porque as terras baixas têm um clima mais quente e uma estação de crescimento sem neve, mais longa, e também o crescimento do pasto é menor em campos mais íngremes. 2. Além de um vasto campo interno em terra baixa, é necessário ter uma ampla área de campos externos em elevações moderadas para a produção adicional de feno. Os cálculos demonstram que apenas as áreas de terras baixas na maioria das fazendas nórdicas não teriam podido produzir feno bastante para alimentar o gado, estimada através da contagem de baias ou medindo a área dos palheiros. 3. No hemisfério norte, as encostas voltadas para o sul recebem mais luz do sol. Isso é importante porque a neve nessas encostas irá derreter antes da primavera, de modo que as estações de crescimento durariam mais meses e as horas diárias de luz do sol são mais longas. Quarto, um bom sortimento de rio é importante para irrigar os pastos, seja naturalmente ou através de sistemas de irrigação, para aumentar a produção de feno. Quinto, montar uma fazenda em volta ou para perto de uma vala glacial, do qual sopra ventos fortes que diminuem o crescimento da relva e aumenta a erosão do solo e de pastagens muito usadas, é uma receita totalmente de fracasso. Sexto e último, se possível, montar a fazenda em um fiord com um bom porto para poder embarcar ou desembarcar suprimentos, importantíssimo. A marginalidade na Groenlândia para a produção de gado significou que a Groenlândia nórdica teve de desenvolver uma economia complexa e integrada de modo a alcançar seus objetivos. Tal integração envolveu tanto tempo quanto espaço. Diferentes atividades eram programadas em diferentes estações e diferentes fazendas especializadas na produção de coisas diferentes para trocas com outras fazendas. Além dessa integração econômica no tempo, também era necessária a integração no espaço, porque nem mesmo as fazendas mais ricas da Groenlândia eram autossuficientes em tudo o que precisavam para sobreviver durante o ano. Tal integração envolvia transferências entre os fiordes internos e externos, entre fazendas em terras altas e baixas, entre as duas colônias e entre as fazendas ricas e pobres. A integração entre fazendas mais pobres e fazendas mais ricas era necessária porque a produção de feno e o crescimento do pasto dependiam especialmente de uma combinação de dois fatores, temperatura e horas de luz do sol. E por que as sociedades não perceberam os problemas? Um dos maiores problemas era o clima. Eles sobreviverem ao clima. E Christian Keller dissera que viver na Groenlândia é encontrar os bons trechos, pois mesmo naqueles sistemas de fiordes, que eram as únicas regiões da Groenlândia com bom potencial para pastagens, as melhores áreas ao longo desses fiordes eram poucas e dispersas. Mas eles não tinham como saber disso. Demoraria anos e até mesmo gerações para que os próprios nórdicos tivessem se livrado de trechos aparentemente atraentes que acabaram se mostrando inadequados. E alguns pontos que deveriam ter sido levados em consideração são: os lugares deveriam ter uma grande área de terras baixas, planas ou suavemente onduladas, para se desenvolver como um campo interno produtivo, porque as terras baixas têm um clima mais quente e uma estação de crescimento sem neve mais longa, e porque o crescimento do pasto é menor em campos mais íngremes. Entre as fazendas da Groenlândia nórdica, a fazenda Catedral de Gardar destacava-se em quantidade de terras baixas e planas. Além de um vasto campo interno em terra baixa, seria necessário também ter uma ampla área de campos externos em elevações moderadas para a produção adicional de feno. Os cálculos demonstraram que apenas as terras baixas na maioria das fazendas nórdicas não teriam podido produzir feno o bastante para alimentar o gado, estimado através da contagem de baias ou medindo a área dos palheiros. A fazenda de Eric o Vermelho, por exemplo, destacava-se por sua ampla área de terras altas. No hemisfério norte, as encostas voltadas para o sul
recebem mais luz do sol. Isso é importante porque a neve nestas encostas derrete antes na primavera, de modo que a estação de crescimento durará mais meses e as horas diárias de luz do sol serão mais longas. Todas as melhores fazendas da Groenlândia nórdica eram voltadas para o sul. E montar uma fazenda em volta ou perto de um vale glacial do qual sopram ventos mais fortes, que diminuem o crescimento da relva e aumentam a erosão do solo e de pastagens muito usadas, é uma receita de fracasso. Os ventos glaciais eram uma maldição que garantiram a pobreza das fazendas nos fiordes e que acabou forçando o abandono de fazendas na cabeceira do Vale Corrot. E por que eles não resolveram esses problemas? Eu diria que por conta do frio e pela teimosia. A sociedade era um tanto quanto comunal, hierárquica e conservadora. A Groenlândia nórdica era uma sociedade fortemente comunal, da qual uma pessoa não podia pretender sair e viver por conta própria e ter esperanças de sobreviver. Pertencer a uma fazenda era essencial tanto para a sobrevivência quanto para a identidade social. Cada pedaço de terra útil nas duas colônias era de propriedade ou de uma fazenda que tinha direito a todos os recursos da terra, incluindo não apenas os pastos e o feno que produziam, como também seus caribus, turfas, bagas e até mesmo a madeira flutuante que por ali aparecesse. Portanto, um habitante da Groenlândia não poderia caçar e criar gado por conta própria. O resultado era uma sociedade estritamente controlada, na qual os chefes das fazendas mais ricas podiam impedir qualquer um de fazer qualquer coisa que ameaçasse os seus interesses, incluindo aqueles que estivessem experimentando novidades que não prometessem beneficiar os chefes. A Groenlândia Viking era uma sociedade conservadora, resistente à mudança e aferrada à tradição. Ao longo dos séculos, houve pouca mudança no estilo de ferramentas e entalhes. A pesca foi abandonada nos primeiros anos da colônia, e os groenlandeses não reconsideraram esta decisão durante os 4 séculos e meio da existência de sua sociedade. Não aprenderam com os inuits como caçar focas aneladas do Ártico ou baleias, embora isso significasse passar fome por não comer alimentos localmente disponíveis. Os nórdicos também lidavam com a sua carência de madeira e, diferentemente dos inuits, que aprenderam a usar gordura de baleia para aquecer e iluminar suas residências, continuaram a queimar lenha de salgueiro e amieiro em suas casas. Uma das exportações de maior valor na Groenlândia, mencionada em registros noruegueses, era o marfim das presas de morsas e ursos polares e suas peles como um símbolo espetacular de status. A caçada de morsas e ursos polares era perigosa e cara por vários motivos. Para começar, os caçadores não possuíam armas de fogo para tal atividade. Passavam diversas semanas em um pequeno barco a remo pela costa tempestuosa da Groenlândia Ocidental, expondo-se ao risco de morrerem em um naufrágio ou pela exposição do frio. Além desses perigos, a viagem implicava o uso de barcos, de força humana e de tempo de verão para a gente que tinha carência dessas 3 coisas. Devido à escassez de madeira na Groenlândia, poucos groenlandeses possuíam barcos, e usar esses barcos preciosos para caçar morsas impedia que fossem usados para outros propósitos, como ir ao lavrador para adquirir mais madeira. A caça ocorria no verão, quando os homens eram necessários na colheita do feno, indispensável para alimentar o gado no inverno. Muito do que os groenlandeses obtinham materialmente através do comércio com a Europa em troca dessas presas de morsa e peles de urso eram apenas bens de luxo para as igrejas e para os chefes. De nossa perspectiva atual, não podemos deixar de pensar em usos mais importantes que os groenlandeses podiam ter dado a esses barcos e ao seu tempo de trabalho. Deste modo,
Entende-se que o bloqueio cultural dos colonizadores os impediu de se aproximar do grau de adaptação dos inuits, e a sociedade viking definhou. Vacas, cabras e até cães de caça foram comidos. As pessoas morreram de frio e fome, e a sociedade nórdica desapareceu. Bom, visando a possibilidade de evitar um colapso na comunidade viking, uma opção seria um melhor aproveitamento das áreas agricultáveis, com uma agricultura mais elaborada e com isso uma produção maior de feno. E assim eles garantiriam que todos os animais tivessem alimento nos meses do inverno. Um outro ponto seria a exploração dos peixes, tanto para a alimentação humana quanto para os cães. E com isso, além de ter uma maior diversidade, teria uma maior quantidade de alimentos. Além de que, uma vez que os cães fossem alimentados com peixes, também teria uma maior disponibilidade de focas para a alimentação humana. E por último, seria uma melhor adaptação na caça das focas e das baleias, onde esse conjunto de fatores resolveria os problemas alimentícios e, consequentemente, ajudariam a evitar o colapso.